O INSS está fazendo umas reformas internas. Bom, a Justiça também está adotando novas estratégias para acelerar processos relacionados ao INSS, especialmente aqueles que envolvem concessão de benefícios, revisões de aposentadoria, auxílios, para segurado em situações de vulnerabilidade. A lentidão histórica desses processos gera impactos negativos para esses beneficiários, muitos dos quais dependem de uma decisão rápida para garantir aí a sua subsistência. Nós vamos destacar aí as principais medidas e mudanças planejadas para agilizar tudo isso, tá? Por exemplo, a digitação de processos é um dos principais fatores que devem acelerar a tramitação dos casos contra o INSS. Porque digital é tudo mais prático, mais rápido, né, pessoal? Antes, aquela parte burocrática, aqueles processos imensos, naquelas capas rosas, tinha 500 mil folhas no processo, tinha que passar por um setor para carimbar, tinha que passar por outro setor para conferir, tinha que passar por outro setor para autorizar, tinha que passar pelo outro setor para despachar. Hoje não precisa nada disso. O próprio juiz, ele pode já dar a sentença diretamente digital e já tomar atitude. Tá? O processo judicial eletrônico, ele vai ser expandindo, permitindo que todos os procedimentos, desde a petição inicial até a sentença, ocorram de forma digital. Isso reduz prazos de tramitação, elimina a necessidade de deslocamento de entrega de documentos, como eu acabei de falar, facilita o acesso remoto também para advogados, para segurados. A Justiça está priorizando esses processos de beneficiários em situações de maior necessidade, como idosos, pessoas com deficiência, portadores de doença. A nova política de priorização permite que esses casos sejam tratados em regime de urgência, acelerando o andamento processual e análise das provas para garantir uma decisão rápida e eficaz. A Justiça vai continuar investindo nesses programas também de conciliação e mediação com o INSS, para evitar processos prolongados. É aquilo, né? Esses programas, eles vão tentar solucionar disputas por meio de acordos, rápidos e consensuais, evitando prolongamento desnecessário de demandas e congestionamento do sistema judiciário. Além disso, os acordos também promovem uma economia de tempo, recursos, tanto do INSS quanto para os segurados. Agora, o acordo é aquilo, não tem receita de bolo. Não adianta eu querer fazer um vídeo aqui falando de acordo, porque cada caso é um caso, são situações diferentes, apesar que muitas vezes a incapacidade é a mesma, mas os casos são diferentes. Depende da época, depende da condição, se foi no trabalho, se foi fora do trabalho, tem tudo isso, tá? E a Justiça, ela tem que lidar com essas diferenças, inclusive no momento do acordo. A utilização também de perícias digitais, está sendo ampliada para reduzir os prazos de espera. Muitos segurados que aguardam meses por uma perícia presencial, especialmente em áreas remotas, por exemplo, área rural. As teleperícias, que o INSS em alguns lugares tentou implantar, mas não se sabe se foi para frente ou não, porque eles também não divulgam. Esses exames médicos podem ser realizados virtualmente, acelerando a avaliação da incapacidade e facilitando a concessão de benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Nós não vemos hoje, por exemplo, na área criminal, o juiz, ele fazendo, por exemplo, a parte lá do processo, falando muitas vezes com o criminoso, com as testemunhas, virtualmente. Isso serviria também para o juiz no caso de INSS. A Justiça está implantando essas ferramentas de inteligência artificial, automação para análise de processos contra o INSS, embora essas tecnologias ajudem a identificar e classificar processos similares, agilizar a elaboração também das sentenças e realizar triagens automáticas permite que os juízes se concentrem em casos mais complexos e tomem decisões mais rapidamente. Parcerias entre o INSS e Justiça Federal estão sendo fortalecidas, tá? Para otimizar a comunicação, a troca de informações. Nós falamos aí até do Ateste Júri esses dias em outros vídeos, que é uma boa notícia. Esses acordos vão visar reduzir o atraso nas respostas do INSS, garantindo soluções e solicitações judiciais, documentos sejam processados sem burocracia. Essa cooperação permite que a Justiça acelere os dados necessários diretamente, acelerando o trâmite dos processos. O Conselho Nacional de Justiça também está intensificando a fiscalização e o monitoramento de prazos nos processos contra o INSS, com o objetivo de reduzir a lentidão, punir atrasos injustificados. Esse acompanhamento mais rigoroso obriga o INSS a cumprir prazos e tomar medidas mais ágeis para responder às demandas judiciais. Em algumas regiões está sendo criada aí varas
especializadas para tratar exclusivamente de questão previdenciária. Deveria, né? Porque é muito processo. Em 2023 foram 4 milhões de ações contra o INSS abertas na Justiça. Com os profissionais e peritos especializados em direitos previdenciários, essas varas elas conseguem lidar de maneira mais rápida e assertiva com relação aos processos do INSS, reduzindo o acúmulo de ações e garantindo uma análise mais técnica dos casos, né? Para casos que o beneficiário já obteve, por exemplo, decisão favorável, o pagamento do benefício ele é emergencial, tá? O sistema de urgência está sendo implementado para liberar o pagamento em até 30 dias após a decisão da Justiça. Esse sistema vai garantir que essas pessoas não fiquem sem recursos, né? Depois que receberem a sentença. Para evitar falhas processuais e erros também que prolonguem o trâmite, a Justiça e o INSS estão fortalecendo programas de orientação do segurado, coisa que o INSS não faz, pessoal. Esses programas buscam informar melhor o beneficiário sobre como realizar pedidos, quais documentos são necessários, como proceder no caso do benefício seja negado. Isso inclui uma expansão do acesso também de defensores públicos e advogados previdenciários gratuitos para auxiliar os segurados de baixa renda. Essas mudanças visam acelerar o tempo de resposta dos segurados, garantindo que processos previdenciários sejam resolvidos de uma maneira mais célere e os direitos dos beneficiários sejam preservados com mais eficiência, né? E essas perícias judiciais também no âmbito do INSS devem passar por algumas alterações e seguir diretrizes que visam tornar o processo mais ágil. Isso na Justiça. Transparência, justiça, para quem depende, por exemplo, do benefício, né? Vai mudar o quê? Eles vão pedir exames, né? Vão receberem documentação que é feita, né, na abertura da solicitação de um benefício judicial, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. É necessário atender os requisitos. As mudanças estão ocorrendo no cenário, né, e buscam melhorar essa prestação de serviço, tá? A utilização de perícias digitais realizadas, né, como nós falamos, por teleperícia, vai continuar a crescer, esperamos, tá? Mas desde que seja algo sério também, pessoal. Esse modelo ganhou força durante a pandemia. O INSS diz que permite esses segurados com dificuldades de mobilidade, em vez de ter que se deslocar até uma agência do INSS para participar da perícia, eles fazem através da teleperícia, evitando aí filas, agilizar processos. Agora precisa mudar também a consciência e o procedimento e a maneira de ser feita essa perícia dentro do INSS, né? Espera-se que profissionais de verdade façam essa perícia. Está havendo um esforço para uniformizar os critérios de avaliação desses peritos, evitando interpretações subjetivas que levem a resultados diferentes para casos similares. A uniformização dos critérios, com base em protocolos mais claros, deve garantir uma equidade nos processos de avaliação de incapacidade, especialmente nas perícias que envolvem situações e condições complexas, como transtornos mentais e doenças degenerativas. Com o uso crescente, né, de tecnologias de rastreamento, análise de dados, a Justiça está intensificando o combate às fraudes, tá? E o cruzamento dessas informações, eles devem ser ainda mais utilizados para identificar irregularidades em laudos, evitando que esses segurados sejam prejudicados ou que os benefícios sejam pagos indevidamente. Em casos de divergência de laudo, por exemplo, com flexibilidade na condição de segurado, o beneficiário ele poderá solicitar perícias complementares, tá? Uma segunda opinião, com a supervisão da Justiça, é lógico. Essa medida visa dar maior segurança ao segurado em situações onde o diagnóstico inicial não esteja claro ou seja contestável. Para reduzir a longa espera das perícias, a Justiça também busca estipular prazos menores para a realização de avaliações e para emissões de laudos. Os prazos serão monitorados de forma mais rigorosa para evitar que o segurado aguarde meses por uma avaliação, o que é essencial para quem depende de um benefício. Uma novidade, ainda é possível a implementação de perícias automáticas ou renovação simplificada para beneficiários em condições de doenças crônicas irreversíveis. Uma vez de passar pela perícia, esses segurados poderão realizar a renovação do benefício por meio da atualização de documentos, facilitando a continuidade do auxílio sem a necessidade de uma perícia presencial. A Justiça também deve aumentar a oferta de orientações a segurados sobre critérios e deveres da perícia.
Bom, isso inclui informações como proceder no caso de erro de laudo, como solicitar uma revisão, o direito de ter um acompanhamento nas perícias, promover maior transparência, garantindo que esse segurado ele compreenda todas as etapas do processo. A análise desses laudos periciais deve contar com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial para agilizar esses exames médicos, identificar padrões em casos de indeferimento ou de aprovação. A inteligência artificial também deve ajudar a identificar inconsistências e possíveis fraudes. Então é isso, pessoal, é muita coisa que está acontecendo, não somente dentro do INSS, mas dentro da Justiça para 2025. O importante é que pensem pelo lado do segurado, o que fazer para que o segurado ele não se sinta muitas vezes prejudicado, desrespeitado, porque hoje atende todos os requisitos, documentação, que não é uma coisa fácil muitas vezes de reunir, porque às vezes faz anos que a pessoa fez uma cirurgia, ela precisa daquele histórico cirúrgico, é complicado às vezes para conseguir laudos com médicos especializados, estão falando de assinatura eletrônica nos laudos, quer dizer, vai dificultar mais ainda, tá? Nós estamos querendo falar muito, vamos reformar os nossos critérios e procedimentos, mas é para ferrar mais ainda o segurado, é o que eu falei, não pensam numa maneira de agilizar o que está errado. Por exemplo, de fazer com que os peritos tenham um procedimento, uma ética para atender os segurados. Porque ninguém procura o INSS porque está querendo diversão, pessoal. Ninguém vai no INSS porque está feliz. As pessoas estão lá porque estão com problema de saúde, sofreram acidentes, estão incapacitados, não podem desempenhar as suas profissões, não podem muitas vezes ganhar o dinheiro para sustentar as suas famílias. Quer dizer, isso ninguém leva em consideração. Esperamos que tanto no INSS ou na Justiça isso mude algum dia. Para você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Aproveite todos os nossos conteúdos, tá? São conteúdos que vão sempre te deixar atualizados, relevantes, tá? Então é muito importante você saber de informações como essa. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos vídeos, tá? Você não vai perder nenhuma informação. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.